Ai, que bom estar nesse stand de novo. Né? A gente já se viu esses dias em várias atividades. A minha história com a Bienal é uma história de muito afeto, assim, de muita alegria. A Bienal passada a gente trabalhou aqui do lado, junto com o stand do comitê, a semana inteira com a editora Nandiala, né, e apoiando alguns professores, algumas professoras. Então a gente tem essa memória maravilhosa da última Bienal, que a gente estava aqui, né? Então nós somos parceiras, né, nesse evento lindo. E mais uma vez, em 2025, estamos aqui. Na Bienal passada eu estava diante do lançamento da Mãe Kelma, estive essa semana também no outro lançamento. Então esses encontros de Bienal são mágicos, né? Que peço a bênção às minhas mais velhas que estão aqui, porque ela foi a que disse: coloca ali aquele caderninho na cabeceira, sabe? E aí eu fui escrevendo, guardando, e na pandemia a gente começou a falar sobre esses poemas. Eu cantei um deles, né? Musiquei um dos textos que vocês vão ver. É um texto que eu faço homenagem à minha avó. E aí eu fui escrevendo durante a pandemia e encontrei um editor em 2022. E ele começou a ver as poesias. Vamos publicar. Aí eu, nossa, vou ter que expor tudo, né? Vai chegar ao mundo, né? E nós começamos a fazer esse projeto gráfico aqui, dessa capa e desse livro, né? É uma poesia que corre e que sai ao mesmo tempo do mar. Esse mar sagrado, esse mar que simboliza a nossa ancestralidade. E eu estou aqui diante de uma mulher de Iemanjá para me abençoar nesse momento. Então, essa capa de mar tem tudo a ver com o que a gente vem escrevendo, com a minha trajetória, né, com o que eu venho realizando. E nesse livro eu conto com várias parcerias. Mas assim, eu vou iniciar falando sobre os eixos, né, sobre os temas que eu trago nesse livro. Eu coloquei aqui alguns temas por ancestralidade. E eu estava escrevendo ao mesmo tempo a minha tese de doutorado, falando sobre territórios quilombolas nos sertões de Crateús, dialogando com aquelas mulheres, né, que são também uma referência para mim. E quando eu escutava as histórias, eu começava a lembrar da minha avó. Então, esse eixo do livro traz um pouco dessa minha ancestralidade, da minha avó, do meu tio-avô, traz um pouco de Iemanjá também e desse geoaquilombamento. Então, esse primeiro eixo do livro foi tudo que eu estava vivenciando durante a pandemia e pós-pandemia, enquanto pesquisadora, professora, né? No segundo eixo do livro, eu trago os meus encontros. E aí eu falo do meu encontro com a mestra Maria Toninho, que é a mãe de Santo de Umbanda lá do Trairi, que a mãe Kelma conhece, que a mãe Patrícia também conhece, né? E que tem uma obra, uma vasta obra, né, com essas narrativas de terreiro que eu me identifico. E foi nela que eu me inspirei para fazer o sumário da minha tese. Então, nada melhor do que dedicar esse poema a ela, que foi uma das minhas inspirações, né? Eu trago também um encontro com a Ebome Wanda Machado, que é uma nacional que escreve, né? Que escreve literatura infantil, que escreve sobre formação de professores. É uma mulher de Oxum, né? Então, eu trago esse meu encontro com ela. E trago o meu encontro com a mestra Carla. Quando a mestra Carla esteve no território africano, meu Deus, eu tenho que fazer um poema sobre isso. Trago esse encontro que eu tive com a mestra Carla, eu trago vários encontros no poema, né? Mas ela, quando estava lá, pisando no território africano, me inspirou a fazer esse texto. E a terceira parte do livro, eu trago as encantarias. E esse meu olhar, né, sobre a mulher, sobre a ancestralidade, sobre o terreiro, né, sobre os significados do sorriso e do encantamento, os elementos sagrados que nós temos na natureza nesse mundo. E como eu sou professora de geografia, eu trago também, na última parte do livro,
alguns poemas que retratam o meu olhar de alguns espaços das geografias e das cidades que eu percorri, que eu coloquei os pés, enfim. Então eu faço uma homenagem à Fortaleza, a Salvador, a Belo Horizonte, né? Também lá de uma trilha que eu percorri. Esse é um livro Poéticas Ancestrais, entre lugares, vivências e olhares. É por isso esse subtítulo, porque ele traz tudo isso que eu fui construindo desde 2020 e 2021. E o livro ele foi publicado em agosto de 2024. Então ele tem 8 meses só. Tá novinho, bebê, né? Tem 8 meses de caminhada. E esse livro eu fico muito orgulhosa porque ele está compondo acervos de nossas escolas estaduais, municipais. Ele compõe um acervo de uma escola do território quilombola que eu pesquisei na tese, né? Ele compõe um acervo de uma escola lá em Bogotá, porque o livro foi até Bogotá comigo, né? Nos caminhos africanos ano passado. Então, quando eu estava lá na Colômbia, né, a mestra Carla também esteve comigo, né, nessa trajetória, né, de levar essa poesia brasileira, assim como ela levou para o território africano, eu levei para o território colombiano. Então, estamos lá em uma escola, Escola San José, né, compondo o acervo da biblioteca dessa escola, caminhando com esse livro. É um livro de poesias, mas eu trago um prefácio, um pós-fácio e uma orelha nele, né? Isso retrata todas as mãos, né, que foram ali dadas para que esse projeto saísse, né, do meu papel, do meu caderninho lá. Então eu destaco aqui, né, nessa abertura, né, a gente chama de abertura o prefácio. O professor Marcos Andrade, que é um sociólogo, e escreve com a mãe Maria Toninha os romances, né, os livros da Mística dos Encantados, Lavagem Encantada. Então eles já têm uma vasta obra publicada e é um grande parceiro que foi também o editor e o cara que olhou para o texto e concebeu essa ilustração junto com outra pessoa, né, da editora. Então ele foi um presente assim, né, nessa escrita do prefácio e nessa ilustração que nomeia o livro, que abre o livro e que nos deixa tão felizes, né, que nos atrai tanto pelo livro, com essa capa e essa ilustração. Eu amei muito, ele também, nós, né, que temos esse olhar muito sensível, né, e que ao ler as poesias vocês vão enxergar isso, né, vão enxergar como eu sou essa mulher das águas, né, como eu estou em movimento. Então acho que a capa e o que o Marcos escreveu no prefácio dialoga com tudo que está aí no livro. No pós-fácil, porque o livro também tem um pós-fácil, lá no finalzinho, vocês vão encontrar o pós-fácil. É a nossa querida escritora, né? Inclusive vocês vão poder encontrar os livros dela aqui também no stand, no stand da editora IMEP. Essa celebridade, essa entidade, esse fenômeno que me ajudou a escrever, que me inspirou, que me inspira. Então, o pós-fácio do livro é assinado pela Patrícia, a Dioquê, uma parceira minha desde 2005, nas práticas da escola, na minha comunicação do canal do YouTube e na escrita, né, nessa trajetória literária. Então, a Patrícia vem comigo nessa caminhada desde 2015. E ela me dá esse presente que ela diz que é um ebó, oferenda, um presente, oferenda, o que é também para mim, né? Esse texto que ela fez do pós-fácio do livro. E a orelha do livro é da professora Tereza Sandra Loyola Vasconcelos, que é uma geógrafa e que fez a orelha do livro. Então eu tenho um sociólogo, uma pedagoga e uma geógrafa, né? Eu estou muito bem acompanhada, né? Com essas pessoas maravilhosas que me ajudaram a fazer esta obra. A
além dos textos, além do prefácio, além do pós-fácio e da orelha, vocês vão encontrar também no livro fotomemórias. E esse termo quem trouxe, né, foi a Patrícia, ao longo de 6 meses que nós trabalhamos num projeto de fotografias. E ela fazia esses textos poéticos para as fotografias. E aí ela falou de fotomemórias, então eu fiquei, poxa, vou colocar isso no livro. Então as fotos que vocês vão encontrar aqui também assinam os textos, né? São registros importantes que nós fizemos e colocamos aqui. Algumas são minhas, outras são de outras parcerias, e aí eu coloquei no texto também para assinar os poemas. E dizer que o livro, né, vocês podem acompanhar a trajetória do livro nas minhas redes sociais, né, do Instagram e do YouTube. Alguns lançamentos eu registrei no canal do YouTube, outros lançamentos eu registrei no Instagram. E dizer que esse livro, apesar de ter nascido há pouco tempo, em 8 meses, né, dizer que nós estamos já com o projeto do segundo livro, spoiler em primeira mão. E antes de ontem, eu falei para a mestra Carla, outro spoiler, não foi não. O outro spoiler do livro, agora desse, que sairá daqui a um tempinho, bem curtinho, a versão em espanhol. Isso em decorrência do caminho que ele percorreu na Colômbia. As pessoas, mas não tem espanhol, né, Micael? Mas você não tem ele em espanhol? E aí eu, poxa, né? Então vamos estar lá dialogando com o nosso povo, com os territórios quilombolas, com as professoras e professores que trabalham com a cátedra de estudos afrocolombianos, para que a gente possa compor o acervo desse componente lá, né, nas escolas de Bogotá, especificamente. E para os outros países também de língua espanhola que a gente percorreu. Eu vou falar aqui ao microfone, porque eu gosto mesmo de falar ao microfone. E por mim, todo mundo era para falar no microfone, porque eu passei muito tempo em silêncio, né? Como essa Bienal fala de mulheres para mulheres, escrita de nós mulheres, é importante que a gente escreva, que a gente cante, né? Que a gente fale, né? Então, esse é o exercício que nós temos feito. Fazer o pós-fácil dessa obra, assim, foi bem interessante. Eu li e na mesma hora veio logo aquela, isso aqui é um ebó oferenda, é uma oferenda. Porque também falar sobre nós, assim, falar sobre mim, hoje eu falo com tranquilidade, mas a gente tem medo da outra pessoa ficar, olha, mostradinha. Mas a gente tem que ser amostradinha mesmo, né? A gente tem que ser sim. E escrever, vocês viram que é um bebê e que já vem outro. Então que vocês também se inspirem, né? E ela foi, assim, achei interessante que a Rose ela foi construindo lá a tese dela e ela foi fazendo poemas. Isso é possível. A gente também tem que trazer esse texto para a nossa pesquisa, trazer a música, porque são textos sim científicos, a musicalidade, as oralidades, os poemas, os cordéis, que a gente vai transformando esses textos, dissertação, TCC, né? Para que a gente traga a poética da vida também para a academia, para não ser aquela coisa dura, não ter que ser assim, porque as nossas escritas também são científicas, elas são importantes. E depois a gente não ficar ouvindo o povo dizer, eu fiquei tão traumatizada com a minha tese, né? Então, ao longo dessa caminhada, a Rose, ela fez a catarse dela e registrou, buscou o familiar dela, que aqui ela nem falou, né? Ela localizou um tio-avô, um pilão da família, um pilão de quartzo rosa. Tem um poema aqui falando desse pilão. Então ela adentrou as memórias dela, né?
e fortaleceu a família, esses elos, né? Então, tem uma parte aqui que eu digo, seu aquilombamento faustino lhe deu amoroso e sensível tino de poética assim, ancestral. Foi quando ela encontrou esse tio. Ela viajou até o interior, né? Um tio que era sanfoneiro, né? Então, que a gente também possa estar fazendo isso nas nossas vidas, nas nossas vivências, nas nossas caminhadas. E escrever também, colocar para fora, né? Colocar no papel e ficar registrado. É rede de fortalecimento. E eu agradeço assim a confiança da Rose. Já vou concluir. Na minha dissertação, ela me ajudou bastante como geógrafa, porque eu sou pedagoga. Então ela dizia, tu tem que botar aí uma localização de onde é a escola. Lá no Altra Nunes, que eu pesquisei. Né? Então, aí ela passou o contato da pessoa que faz o mapa. Aí eu botei vários mapas. A dissertação tem um monte de mapa. Aí vai falar que meu pai é de Lucuru, minha mãe é de Cascavel, se encontraram em Fortaleza. É a primeira migração deles, né? E eu fui tendo esse cuidado. Todo o texto que eu faço, eu localizo geograficamente. Porque quem vai ler não sabe onde é Altra Nunes, não sabe onde é Fortaleza. Então ela vai ver, olha, aqui nesse lugar. Uma vai aprendendo com a outra. Imagine um aprendendo com as outras, né? Então é sobre isso. A gente está aqui nesse mar, nessa maré, nessas ondas, né? Nos fortalecendo. Achei. Carla Mara. Sente aqui, mestre. Quero chamar a mestra Carla porque um dos eixos do livro se chama Encontros, né, mestre? E a gente se encontrou por ocasião do comitê gestor, por ocasião dos editais, e a mãe Kemo falava no lançamento dela da importância desses editais, né? Então a gente se encontrou para fortalecer a divulgação dos editais no meu canal. Fizemos várias transmissões, eu criei uma playlist no canal entrevistando mestras e mestres da capoeira, e a mestra Carla foi a minha mediadora, minha interlocutora, né? E a mestra também está aqui, faz parte desse livro, né? Então eu queria, mestre, que você falasse para a gente, falasse para todo mundo que está aqui acompanhando, né, presencialmente, quem não pôde estar aqui, que vai assistir também depois, né, como é para a senhora ver esta obra, né, e acompanhar um pouco dessa minha trajetória, que me orgulha muito ter a senhora também fazendo parte disso. Gente, a gente se conheceu através de uma amiga em comum com a Rosana, e ela foi abrindo esse caminho, mãe Patrícia, para chegar até você, né? E foi um momento muito significativo, porque a gente estava sem condições de fala, né? Porque a gente não estava se encontrando. E aí houve a oportunidade da gente estar fazendo esse trabalho virtual. E você já tinha esse canal, né? E aí vamos dialogar com a capoeira, onde é que tá essas pessoas, o que é que estão fazendo. E a gente foi conversando sobre isso. Quando ela lança o livro, eu digo assim na rede social, eu quero. Ela diz, você tá no livro! Mas eu não acredito, né? Assim, que bom e que tão potente, né? Que a mãe acabou de falar, que a gente possa estar puxando umas às outras, né? Porque quando você nos coloca nesse livro, nos leva para vários lugares, a gente está se representando, mas está representando várias outras mulheres, né, que estão junto com a gente. Não é porque eu não esteja lá que eu não carrego, né, outras e outras e outras. Então, eu estou muito feliz, estou honrada. Né, eu acho que eu nunca tive meu citado em livro nenhum. Né, eu acho que é o meu primeiro. Acho não, eu tenho certeza. E da forma que você me trouxe, né, nas suas escritas. De fato, foi uma experiência única eu vivenciar isso em África, né, em Guiné-Bissau. Foi um dos mais preciosos presentes que eu ganhei da capoeira, porque a capoeira faz isso, ela nos leva, nos carrega para vários lugares que a gente nem imagina. E a gente estava junto, não tenho dúvida disso, né?
né? Eu não estava lá só e não cheguei lá só, né? Eu cheguei porque a gente estava junto. E vocês me ajudaram a construir muito isso. Eu entro dentro da expressão cultural afro-brasileira extremamente crua nessas políticas, né? Mas eu fiz questão de querer aprender e encontrei mulheres que estavam dispostas a pegar na minha mão e me ensinar, né? Ensinar mesmo, desde as palavras mais difíceis que eu encontrava, que algum gestor dizia, eu anotava, eu vou saber o que é isso aqui, né? E eu ia para casa pesquisar e procurar saber. Quando não, eu perguntava, né? Rosana, o que é que ele quer dizer com isso? Né? Então, eu aprendi muito, consegui estar lá defendendo a capoeira, defendendo o que eu acredito e que eu faço na minha vida toda. E nesses espaços conheci e vivenciei coisas incríveis, né? Eu sou grata e agradecer a você, a sua sensibilidade, o seu olhar, porque não precisa a gente ser a melhor amiga, né? Precisa a gente se reconhecer na outra para poder a gente se fortalecer. E você fez isso comigo, né? E eu agradeço profundamente. Já levei lá para casa, já mostrei meus filhos, a minha mãe. Mãe, olha aqui! Orgulho, porque a gente tem que ter, né? E como a mãe Patrícia eu falo, assim, esse lugar não era nosso, a gente fez acontecer, né? E que a gente possa estar em mais, multiplicar mais e mais. E isso que Rose faz, de me trazer até aqui, trazer mãe Patrícia até aqui, fortalecer a nossa rede, né? Mostrar o lugar que é para nós, é nosso. E é muito importante, porque Juntas estamos, somos Marias. Sábado é o nosso dia das Iabás. Oxum, Yansan, Iemanjá, Nanã, Obá, Euá. Somos escolha, amor, afetos. Celebramos as nossas vidas. Celebramos os dias de contentamento em tempos espiralados que nos provocam deslocamentos físicos, emocionais e culturais. Somos alento aos dias de tormento, aos dias de isolamento, aos dias de desalento. Eu celebro, tu celebras, nós celebramos, porque juntas estamos. Felizes são os encontros que nos movem nas águas doces ou salgadas, na terra, no mangue e na estrada. Que essa força que nos une só aumente e nos impulsione na caminhada. Obrigada, gente. Obrigada. Vamos abrir aí qualquer pergunta, qualquer...